Nesse vídeo, a gente vai tratar sobre o que é posição e o que é o deslocamento de um corpo. Tá? De novo, né, a gente vai estudar durante esse curso o movimento dos corpos. Né? Essa primeira parte a gente vai estudar o movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas deles. Tá? Só queremos descrever o movimento dos corpos. E esse movimento pode se dar em uma, duas ou três dimensões. Quando o movimento é em uma dimensão, ele é em linha reta. Ele acontece ao longo de uma linha reta. Tá? A gente chama esse movimento de retilíneo. Ok? E eu sempre posso, então, mesmo usando um sistema de coordenadas em três dimensões, girar esse sistema de coordenadas para que um dos meus eixos ordenados coincida com essa reta aqui, tá, ao longo da qual o meu corpo está se movendo. E no caso de movimento 1D, eu não vou precisar de três eixos ordenados, eu vou precisar de um só para marcar as posições do meu corpo. Vamos relembrar, esse eixo é uma linha reta, que tem uma seta na ponta, que vocês estão vendo aqui, e tem uma etiqueta. No caso, a convenção mais comum é a gente chamar o movimento em uma dimensão que dizer que ele está se dando ao longo do eixo x. Ok? Nesse caso, ele se dá ao longo de x e é uma função do tempo. E nota que eu estou colocando as unidades de medida aqui. Ou seja, a posição desse corpo está dada em metros. E essa etiqueta de medida aqui é muito importante sempre a gente colocar. Depois eu vou marcar as posições do meu corpo. Né? Nota que aqui eu coloquei a minha origem. Coloquei aqui, mas podia ter colocado em qualquer outro dos tracinhos. Tá certo? Então, se com a origem aqui, esse tracinho é 1, esse é 1 metro, esse aqui é 2 metros, esse aqui é 3 metros, esse aqui é menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros, se eu tivesse colocado meu tracinho, minha origem nesse tracinho, esse cara seria 1 metro, esse cara seria 2 metros, esse cara seria 3 metros, e esse daqui seria menos 1 metro, menos 2 metros e menos 3 metros. E o movimento do meu corpo se dá ao longo desse eixo. Tá? Eu vou repetir o movimento desse corpo aqui. Né? Levem em conta, quando vocês reverem o movimento desse corpo, que esse ponto aqui, ponto 1, é o primeiro instante de tempo em que eu marco a posição do meu corpo. Esse instante de tempo 2 é o segundo instante de tempo em que eu marco a posição do meu corpo, e aí vai. Vamos voltar e rever esse movimento. Ele sai do ponto 1, vai para o ponto 2, vai para o ponto 3, para o ponto 4, para o ponto 5 e volta para o ponto 6. Tá? Então, esses pontos aqui, se eu não tivesse essas marcações, eu não saberia como é que o movimento se deu. Tá? Por isso que eu coloco essas marcações aqui. Então, né, como essas etiquetas aqui são instante de tempo 1, instante de tempo 2, instante de tempo 3, 4, 5 e 6, né? E o meu tempo, ao meu tempo eu estou atribuindo a variável t, eu vou chamar o primeiro instante de tempo de t1, o segundo instante de tempo de t2, o terceiro instante de tempo de t3 e assim vai. Ok? E as posições do corpo? As posições do corpo, né, vão ser posições x no instante de tempo t1, x no instante de tempo t2, x no instante de tempo t3 e por aí vai. Para não ficar com essa notação pesada, cheia de parênteses e um monte de letra e subscrito, eu simplifico por x subscrito 1. X subscrito 1 subentende que eu estou falando da posição x do meu corpo no instante de tempo t1. x2 subentende que eu estou falando da posição x do meu corpo no instante de tempo t2 e assim por diante. Ok? O que é o deslocamento de um corpo? Diferença entre posições. Né? A gente denota o deslocamento com uma letra grega delta, que é uma convenção matemática para a gente designar diferenças. Ok? E aqui eu estou botando ΔX, que é a variação de posição,
com um subscrito 5 e um subscrito 6. Quer dizer, variação de posição entre o ponto 5 e o ponto 6. Nota que a variação de posição entre o ponto 5 e o ponto 6 é a posição do ponto, é a posição do corpo no instante de tempo T6, menos a posição do corpo no instante de tempo T5. Então, né, está um pouquinho invertido, mas faz sentido. Tá? X6 é a posição final do meu corpo, X5 é a posição inicial do meu corpo, nesse pedacinho do movimento que eu estou considerando. Okay? Essa diferença de posição, eu olho aqui para a minha medida, meu corpo está no instante 6, no instante de tempo T6 está mais ou menos em 3,2 metros, no instante de tempo T5, o meu corpo está em mais ou menos 6,2 metros, então o deslocamento entre os instantes de tempo 5 e 6 é de menos 3 metros. Tá? E o deslocamento entre os pontos 2 e 3, por exemplo? Né? A mesma coisa de antes. Deslocamento de posição entre os instantes de tempo 2 e 3 é posição no instante de tempo 3 menos posição no instante de tempo 2. Isso daqui, olhando para o meu gráfico aqui, né? X3 é mais ou menos menos 2,2 metros e X2 é mais ou menos menos 4,5 metros, o que me dá um deslocamento de 2,3 metros. Então, a gente vê que deslocamentos ao longo de X crescente são positivos, enquanto que deslocamentos ao longo de X decrescente, porque daqui para cá o valor de coordenada diminuiu, são negativos. Ok? E sempre a gente vai calcular o deslocamento entre dois pontos, que não precisam nem ser adjacentes entre si, tá? Como x final, ou seja, o x do instante de tempo final do pedaço do movimento que eu estou considerando, menos o x do instante de tempo inicial do pedaço de movimento que eu estou considerando aqui. Então, notem que esses deslocamentos podem ser maiores do que zero ou menores do que zero, não há problema nenhum nisso, ok? Mas os intervalos de tempo vão ser sempre tais que ΔT seja positivo. Ou seja, o instante de tempo final tem valor numérico maior do que o instante de tempo inicial. Isso porque o tempo não corre para trás, tá? O tempo corre sempre para frente. Isso também é uma discussão super filosófica, tá? Mas empiricamente até hoje a gente não viu o tempo correr para trás. E qual que é a diferença então, para terminar, entre deslocamento e distância? Nota que o deslocamento entre os pontos 5 e 6, ou seja, x no instante 6 e x no instante 5, era de menos 3 metros. E o deslocamento entre os pontos 2 e 3, ou seja, né, x no instante de tempo t3 menos x no instante de tempo t2, é de 3,2 metros. A distância entre os pontos 5 e 6 é o módulo do deslocamento. Ou seja, né, é o módulo de x6 menos x5, e a função módulo sempre vai dar um número no final positivo. No caso, a distância entre os pontos 5 e 6 é 3 metros. Mas o deslocamento entre os pontos 5 e 6 aqui, como esse deslocamento foi feito de uma coordenada maior para uma coordenada menor, esse deslocamento é negativo. Já a distância entre os pontos 2 e 3 vai ser positiva de qualquer modo, porque já era positiva antes. Mas é o módulo desse número aqui. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar, né, sobre... vai continuar na nossa cinemática aí. Tá?